Já de início, a Joana nos recomenda coragem e altivez, né? Ou, em outras palavras, brio, dignidade para enfrentar isso, né? O enfrentamento desses problemas da droga, desse problema da drogadição, passa por nos livrarmos da narrativa, no intuito de nos encaminharmos para a solução de uma forma correta e coerente. Educar os filhos de forma prudente, com conversas abertas e honestas, alertando para os efeitos nocivos das drogas, retirando o glamour emprestado pela mídia, faz-se necessário no preparo deles para se posicionarem diante de futuros chamados que certamente ocorrerão. Eles fazem parte da sociedade, eles têm amigos, pais de amigos, né? Nós não conhecemos as pessoas no todo. Então, é melhor do que evitar que eles se relacionem e vivem na sociedade, é prepará-los para se relacionar bem e viver bem nessa sociedade, né? E vale lembrar, né, que este é um atributo, é uma importante parte da disciplina que o pai e a mãe, ou os pais, devem ter na educação dos seus filhos. Entretanto, né, se isso não funcionar, né, devemos recorrer à ajuda médica profissional no intuito de, o quanto antes, propiciar a desintoxicação que pode evoluir para situações piores, descontroladas e ainda indesejáveis. Claro, o mais importante de tudo é cercar tanto as preocupações prévias ao ocorrido, como as remediações pós-ocorrido, de amor e de compaixão. No pior cenário, né, por exemplo, de um filho, uma filha engajada, ou de um parente, né, engajado ou um amigo, né, qualquer pessoa engajada na drogadição, principalmente os pais ou aqueles que estão próximos, eles devem deixar de lado suas próprias frustrações, o que naturalmente ocorre, né? Quando você vê um filho, um irmão, um parente, um marido, uma esposa, um primo, um amigo envolvido pela droga, né, e você não acredita que seja o caminho certo, isso acaba sendo difícil, né? Principalmente para os pais, né? Essa frustração ocorre onde eu errei, essas coisas. Nesse momento, acho que essa autopunição não funciona, né? É óbvio que em algum momento a gente vai fazer essa autoavaliação, mas acho que o que mais deve nos preocupar é o resgate dessa alma, né? É buscar meios de conectar com essa pessoa e poder oferecer suporte, carinho, amor, porque, mais uma vez falando sobre os pais, esse é o papel primordial dos pais, né? Suportar os filhos com amor, em qualquer situação. Não se trata de uma tarefa fácil, eu sei que eu estou falando porque eu sou pai, né? Mas é possível de completar. Mais ainda, se Deus nos propôs essa tarefa, isso basicamente significa duas coisas. Primeira, nós temos condição de ultrapassá-la. Segunda, nós temos o compromisso de completar. É isso que significa os problemas apresentados na nossa vida, e nós precisamos ter esse encaminhamento com amor e compaixão. Muitas vezes a gente não consegue, mas a gente também pode pedir ajuda. A gente também deve orar por nosso anjo da guarda, a gente também pode falar com um amigo e desabafar, a gente também pode buscar na instrução do evangelho, da doutrina, como se postar. Existem inúmeras maneiras. Não significa, mais uma vez, que isso é fácil, mas é possível. Vamos para o próximo slide. Quando o paciente encontra-se internado sob cuidados médicos especiais, a orientação psiquiátrica saberá administrar a pequena dose de manutenção sob controle e diminuindo-a progressivamente, enquanto a psicoterapia e o tratamento com substâncias específicas se encarregarão de reequilibrar o organismo em descompasso gerado pelo uso danoso e arbitrário. A praxeterapia, aqui o detalhe, né, da praxeterapia, é uma técnica psiquiátrica de tratamento que é aplicado em pacientes crônicos, geralmente hospitalizados, que consiste no uso da terapêutica do trabalho, né? Então se dá atribuições, responsabilidades de complexidade crescente, como se fosse uma terapia ocupacional, para que o paciente desenvolva
esse senso, né, e saia do problema que ele está, né, resolva o problema que ele está. Continuando. A dança-terapia e outros recursos terapêuticos equivalentes fazem-se necessários a fim de substituírem os estímulos falsos e tóxicos que as drogas produziram no organismo, danificando-lhe a tecelagem delicada. Como fator primordial, o interesse do paciente na própria recuperação torna-se indispensável, porquanto somente com a sua vontade bem direcionada poderá superar os momentos difíceis que surgem, confiando nos resultados futuros. As leituras edificantes, os exercícios físicos bem programados, não geradores de exaustão nem de ansiedade, produzem resultado excelente, contribuindo para a restauração da saúde. A Joana, mais uma vez, nos esclarece, né? Nos traz conhecimento, por exemplo, de como funcionaria a desintoxicação no caso do paciente. Aqui já é o paciente em drogadição, né, e quando ele se encontra internado. E ela nos traz que, sob orientação psiquiátrica, ou seja, sob orientação médica, né, do profissional, ele vai ter acesso a doses pequenas de controle no intuito de fazer o organismo desprender de tal dependência, né? Então, você combate lembra que a gente falou que a dopamina, ela é super, o cérebro é super excitado e ela descarrega uma carga enorme de dopamina, então é como se a gente estivesse ensinando o cérebro a regredir disso, né? Então, agora não vai ser esse tantão, vai ser um tanto menor, e aí a dopamina menor, aí ele vai ter as consequências que vão estar acompanhadas pelo médico, aí vai ter mais uma dose menor, talvez uma síndrome de abstinência, até que não haja mais a necessidade do uso da droga e o seu sistema se reequilibre. E ainda a Joana traz outros exemplos de recursos terapêuticos, né, com o intuito de substituir o que ela chama dos falsos estímulos oferecidos pela droga, né? De fato, são falsos, né, porque elas se originam pela droga. Isso tudo com o intuito de reequilibrar e educar o organismo, a mente, o cérebro nessa nova rotina. Ela cita leituras edificantes, ela cita dança-terapia, exercícios físicos mais leves, né? Lembrando que o exercício físico, ele também age na liberação da dopamina. Então, eu estou trocando a dopamina falsa pela dopamina verdadeira, através do estímulo de exercícios físicos, né? E isso tudo vai acabar restabelecendo esse mecanismo de recompensa, vai reequilibrar a pessoa, ela vai adquirir bons hábitos, e com isso ela vai ter uma chance muito grande de se livrar da drogadição, né? Vamos aqui para o nosso último slide, né? Nosso último slide. Joana começa: Jesus, o psicoterapeuta em comum, asseverou: tudo é possível àquele que crê. Marcos 9:23. Quando o paciente resolve-se por libertar-se da problemática afligente, crendo no seu restabelecimento, dá um avançado passo na direção da cura, sendo o restante o trabalho desafiador necessário para o êxito do processo. Rápido comentário: o primeiro passo da cura é a detecção do problema. Se eu não acho que eu tenho um problema, se eu não me vejo em problema, eu não estou preparado para a cura. Em razão disso, não poucas vezes, as forças morais parecem faltar em face dos transtornos físicos e emocionais, tornando-se necessário que o paciente procure o refúgio da oração, por cuja conduta experimentará a renovação das energias e o encorajamento indispensável para continuar no seu processo de restabelecimento. Por outro lado, os espíritos amigos acercar-se-lhão, auxiliando com a inspiração superior e as energias refazentes de que necessita, a fim de ocorra a libertação do fosso em que se atirou. Bom, nesse último slide, é bastante claro que a vontade do paciente é primordial para que a cura ocorra. Como eu disse, né, o primeiro passo da cura é a constatação do problema e eu me voltar à vontade, eu incentivar a mim mesmo na busca dessa solução. Eu vou traduzir vontade para fé. O indivíduo tem que ter fé na sua convicção. Ele tem que prevalecer sobre o seu vício, né? Em inúmeras passagens do Evangelho, nós somos alertados de como a fé tem esse poder de cura na nossa vida, né? E quando eu estava preparando essa apresentação, veio muito claro na minha mente aquela passagem da mulher que estava doente há anos e que, tocando as vestes de Jesus, ela foi curada, né? Essa passagem
ela está eu anotei aqui porque eu não sou bom de cabeça, Mateus 9, 20 a 22 e em Lucas 8, 43 a 48, né? E eu vou ler para vocês essa passagem. Eu vou ler a versão de Lucas, pois ela, em comparação com Mateus, ela traz um pouco mais de detalhes e que são, acho que, bastante pertinentes com o que nós estamos falando hoje. Nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: Quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: Mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse: Alguém me tocou, pois eu senti, de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo, se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Veja, além da beleza dessa passagem, né, isso implica, como nós vimos na explicação da Joana, diretamente ao caso do indivíduo buscando ou querer buscar a cura da drogadição. Mas também se aplica absolutamente em tudo nas nossas vidas. Se nós nos propusermos a treinar a nossa fé, ampliaremos a nossa capacidade de ultrapassarmos os obstáculos, desafios, problemas, tudo que a princípio são as dificuldades das nossas vidas, criando condição de seguir nossa caminhada de forma mais serena e eficaz. Com essa mensagem, essa passagem maravilhosa, eu gostaria de encerrar o nosso estudo de hoje, agradecendo a participação de todos, pedindo que Deus nos abençoe, que abra as nossas mentes para que nós possamos refletir e meditar sobre tudo que foi dito aqui e mais que isso, que nós tenhamos sempre a vontade, que nós tenhamos a fé à frente às nossas ações, porque isso vai nos conduzir ao plano de Deus nas nossas vidas, sermos felizes e perfeitos. Boa noite.